Pessoal, meu nome é Éder e hoje a gente vai falar sobre o relatório feito do diretor para o capitão sobre a sua área, tá certo? Aqui eu quis mais esquematizar como fazer, como montar um relatório. Não é uma receita de bolo completamente, ela pode ser destrinchada, porque também depende da estrutura da sua equipe, mas a princípio, eu fiz dessa maneira aqui, tá certo? Não dei risada dos meus desenhos, por favor, tá certo? Tá bem horroroso a minha letra, mas vamos lá, vai servir para explicar. Então, a princípio, teria que ter o nome do diretor, bem como a área dele. Aqui você partiria, por exemplo, para outros blocos, né? Eu dividi em blocos, tá, pessoal? Para ficar bem lúdico, bem fácil de preencher, bem visível, tá? Então, teria o nome do diretor e a sua área. Aqui embaixo você poderia colocar um espaço para elencar os integrantes da área. Poderia fazer algo pré-formatado para não dar esse trabalho de ficar sempre escrevendo o nome das mesmas pessoas, né? Aqui você coloca o que foi desenvolvido no mês corrente, né, que você está participando. Então aqui, quais foram as atividades desenvolvidas na área desse mês, né? Elencar todas as atividades aqui. E aqui você tem um planejamento de atividades. O que seria isso? Basicamente é você pegar o desenvolvimento das atividades e falar o que cada membro participou para fazer. Então você vai colocar as atividades aqui e vai colocar também quem ficou responsável por fazer cada atividade, tá certo? E aqui no final você teria uma pergunta para o seu diretor, tá certo? Você, como capitão, precisa ter esse cuidado de cuidar bem do diretor para que não aconteça nenhum problema com ele, que ele saia do projeto, alguma coisa do tipo, e fique faltando coisas. Então é interessante você colocar, por exemplo, uma escala de votação para saber se ele está feliz, se ele está médio, se ele está ok, ou se ele está triste com o desempenho da equipe dele, saber se ele está triste com o desempenho próprio, saber se ele está infeliz na área, ou alguma coisa do tipo. Eu não recomendo tanto colocar espaço para feedback escrito, porque normalmente as pessoas têm uma certa relutância em escrever feedbacks por medo de represália dentro do projeto, tá certo? Isso é comum do comportamento humano. Porém, as pessoas respondem até com uma certa sinceridade esse tipo de pergunta aqui, perguntinha de marcar X, tá certo? Então, é interessante você saber disso, porque se o diretor ele marca, por exemplo, que ele está triste, isso aqui já se torna um ponto de atenção para você, capitão, sentar com ele, fazer uma reunião ali no tete a tete e descobrir o que está acontecendo, qual que é o problema. Através de uma simples pesquisa você já consegue identificar que essa área está tendo um problema e aí você já começa a agir na raiz logo cedo, tá certo? Isso aqui obviamente pode ser mudado, pode ser destrinchado. Eu acho até que um Forms seria interessante, não sei tanto a respeito do Excel, se seria interessante. Acho que um Forms seria bem legal, alguma coisa do tipo, uma coisa mais lúdica, para deixar mais fácil para o diretor também fazer isso e mandar para o capitão ali uma vez por mês, pelo menos, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, obrigado e até o próximo.